A gente vai perceber nesse livro do Antigo Testamento uma história, na verdade, do que Deus fez para esse povo de Israel. É Josué que lembra as pessoas. Por sua vez, nós poderíamos pensar aplicando diretamente para nós. Será que a gente se lembra de todos os momentos, todas as situações que nós já vivemos e que para tanto nós tivemos o concurso, a ajuda de Deus, dos pais, das pessoas, da igreja, da sociedade? Será que a gente se lembra disso? Às vezes a nossa vida é um tanto amargurada, incipiente, quem sabe infrutífera, porque a gente não se dá conta de quantas coisas ao nosso redor e quanto Deus nos dá todo um incentivo e uma ajuda para que na verdade nos sintamos bem. Essa ideia, é claro, ela é válida desde que a pessoa faça uma leitura da vida dentro da ótica de Deus. Se você fizer uma leitura na ótica existencial e humana, você o que Deus tem a ver com isso, né? Eu nasci, meus pais me disseram que se preocuparam tanto, passaram tanta dificuldade, me deram educação, me até indicaram que profissão iria, me indicaram tanta coisa. Então, o que tem a ver Deus? Então, se for vista nesse lado, lamentavelmente a leitura fica de lado. Mas a gente pode até perceber que a nossa vida, muitas vezes, ela pode ser dirigida pela ajuda das pessoas, né? Porque as pessoas também fizeram isso dentro de uma ótica divina. Na nossa cabeça, na nossa consciência, no nosso ser, existe isso. Eu sempre digo o seguinte: ninguém é tão ruim a um ponto que não tem alguma coisa boa dentro de si. Então, naturalmente, nós somos pessoas com tendência ao bem, com tendência às coisas boas. Quem não tem essa tendência, ou quem nega essa tendência, lamentavelmente está do lado da discórdia, da desunião, da separação, dos atritos e tudo aquilo que está cheio na sociedade. Diante disso, eu acho que nós poderíamos entrar no Evangelho também. O Evangelho não é uma crítica àqueles que se separaram. Se você porventura é separado, deixou a sua esposa, deixou seu marido e está aqui, não é uma crítica a você isso. O Evangelho sempre é um ponto de referência, um ponto de apoio para aquilo que é essencial na nossa vida. E aqui esse princípio inspirador que o Evangelho apresenta nos mostra exatamente o que é essencial à vida. A essência da nossa vida é amar. A essência da nossa vida é nascer numa família. A essência da nossa família é termos um pai, saber que a gente tem um pai, uma mãe, tem irmãos. A essência da nossa vida é saber que fomos criados também num ambiente familiar. Um dia desse, conversando com uma pessoa, sou lá do norte, né? E ela dizia assim: mas minha mãe se preocupa muito porque eu estou aqui, não sei o que lá. Aí eu tentei recordar com ele: mas como é que era a vida de vocês lá no interior, lá no estado que vocês viviam? Era fácil, a gente levantava, plantava isso, ia na roça, pouca coisa tinha, ficava junto com o pai, com a mãe, assim por diante, né? Se de repente a pessoa recordou: belos tempos, né? Coisas boas que a gente passou, sinal de que às vezes aquilo que nós passamos, quer de positivo, quer de negativo, ajuda, interfere e talvez motiva a vida da gente, motiva. Então, felizes aqueles que têm boas lembranças da sua infância, da sua família, da sua casa, felizes. Eu sempre digo o seguinte: olha, eu não tenho trauma nenhum, eu agradeço imensamente a Deus o fato de eu poder nascer numa família, ter feito e ser obrigado a fazer tudo aquilo que eu fiz. Com 8 anos a gente já corria atrás da mãe para a roça, né? A caminhar. Às
vezes levava a criança menor, o irmão menor, então a gente tinha que cuidar para evitar que o irmão que se metesse no meio do mato e não sei o que lá. Então, quanta coisa daquilo me ajudou, e certamente quanta coisa daquilo que você passou, se bem interpretado e aceito, quanto isso te ajudou. O pessoal às vezes assim, mas seminário é ruim. Imagine você ficar padre. Foi para o seminário uma vez uma senhora, dona Nininha, lá de Taubaté. Ela dizia assim, mas frater, né? A gente era bem novo, né? Consequentemente, as mulheres diziam, que desperdício ficar padre, um cara desses, né? Ela dizia, mas a vida lá dentro deve ser triste. Falei, dona Nininha, a senhora não sabe quanto é gostoso viver lá dentro, né? Quanto foi gostoso 7 ou 8 anos em Corupá, no seminário de Corupá. Ainda nesse dia estávamos recordando isso. E não era tudo coisa boa, né? Não era coisa boa. Eu recordo que uma vez fui colocado de castigo, né? O segundo dia depois da Páscoa, a gente sempre passeava até Nereu Ramos, né? Aquela localidade entre Corupá e Jaraguá. E é claro, cada seminarista tem um pequeno dinheiro que os pais davam, a gente guardava, deixava com o padre, quando você precisava, você pegava aquele dinheiro lá. E eu andei reclamando uma oportunidade contra o padre, não sei o que lá, e papapá. E nós tínhamos até um programa ao vivo, uma rádio, né? E eu malhei o pau com isso. Ei, o que eu fiz, né? Os meus colegas falaram assim, você é louco. O padre me disse, você vai ao passeio, mas não vai levar nenhum dinheiro. Eu falei, tá bom, vou assim mesmo, né? Os colegas me ajudaram um pouco e acabou. Então veja, não obstante, não tenho nenhum receio, ressentimento por tudo aquilo que a gente passou. Conto isso para mostrar um pouco o lado positivo, otimista da vida. A família de cada um de nós, ela deve ser vista como uma demonstração de esforço, quer do pai, da mãe, dos próprios irmãos, e tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor. Podemos nos considerar com tudo aquilo que temos. Agora, desde que a gente comece a olhar isso de uma forma positiva, boa, é uma reserva que Deus nos deixa poder usufruir a todos nós. Então a família, em parte, ela é isso. Ela faz isso na vida da gente. E de repente isso acontece através de você. Imagina vocês dois, né? Quanta coisa boa vocês fazem. Talvez quando o namorado não era assim, mas de repente os dois começaram juntos, agora a coisa vai trilhando e pronto, né? Não é? Você não vive as mil maravilhas, de vez em quando dá um quebra-pau, né? Mas às vezes até esses quebra-pau, né, são motivos para melhorar, né? O mineiro diz que enquanto que a carroça anda, as abóboras se acomodam, né? Enquanto que a gente vive, vai buscando, apesar das diferenças, as coisas vão melhorando. Vão melhorando. E talvez exatamente quando os casais sentem as diferenças muito conflitantes, não sabem trabalhar com isso, é que se separam. É o que diz o Evangelho, né? Foi por causa da dureza dos vossos corações. De repente, hoje as separações se dão por quê? Eu quero que você seja isso. Se você fizer aquilo, você vai ver. Se você não sei o que lá. Ou seja, quando se impõe e talvez quando não se respeita a individualidade. Já te falei, vê se não faz mais isso, né? A mulher chega e diz, já te falei, a próxima vez que você chegar em casa e botar o sapato em qualquer lugar, ou entrar com o sapato sujo na casa, tu vai ver, né? Tu dorme lá fora. Ou seja, claro que há coisas de desleixo que podemos melhorar, né? Bom, vocês podem ver, até vocês dois têm ainda coisinhas, né? Em que precisa olhar, ter paciência, né? E às vezes, quanto menos se olha, menos se insiste, aos poucos aquelas coisas diluem e a vida continua normal. Acontece em vocês, famílias, acontece na vida de nós padres também.
Se a gente quer entrar logo de peito, mudar, rasgar tudo, já viu? Agora, se a gente deixa as coisas acontecerem, a vida se torna outra. Então vejam, é no ambiente familiar que às vezes a gente cria isso. Por isso, hoje em dia, pode ver que até a psicologia fala muito de aconselhamento de casais, né? Uma vez eu tive uma palestra, eu fiz um curso, né? E o professor, muito católico por sinal, ele dizia assim: quais são as características das famílias doentias e quais são as características das famílias sadias, né? E que cada um de vocês, mesmo que eu não aponte algumas coisas, cada um de vocês podia se pensar durante essa semana: a nossa família é sadia? Ela tem hábitos, costumes, maneiras, jeito de ser, atitudes. Ela tem isso de forma sadia? Suponhamos uma família sadia é aquela que conversa sobre tudo, que dialoga, que talvez pergunta, aquela que orienta, que aconselha, que sabe escutar. Uma família sadia é aquela que chega quando a criança chega da escola e a criança quer falar tudo aquilo que aconteceu na escola, que tem o tempo, a paciência de poder escutar. Essa é a família sadia. A família sadia é aquela que, mesmo com as diferenças, consegue se encaixar, consegue seguir e assim por diante. A família sadia é aquela também onde que se atribui responsabilidades aos membros da família. Muitos pais reclamam porque alguns filhos, depois de 14, 15 ou mais anos, não querem fazer nada em casa. Mas eu te pergunto, quantas vezes o piazinho de 4, 5 anos queria ir lá estar junto contigo para ajudar a lavar o carro? Não, você não sabe. Claro que não sabe lavar carro com 4, 5 anos. Claro que não sabe varrer a casa com 4, 5 anos. Mas se você aceitar do jeito que ele faz, aos poucos você vai mostrando, a criança vai aprender. E mais tarde, sentindo o gosto disso, porque aprendeu bem como criança, ela vai fazer. Então as famílias saudáveis são aquelas que sabem respeitar a individualidade e ajudar até no crescimento de fazer as coisas como elas são. Aos poucos vai acontecendo isso, né? A família saudável, dizia o professor, é aquela também que reza, né? É aquela que reza. É aquela que consegue também transformar a sua casa como se fosse um ambiente de oração. Mesmo que não reze diretamente, mas que transforme a casa num ambiente onde que um homem, uma mulher e crianças se sintam bem. Nada lhes perturbe, nada lhes macule a sua consciência, nada lhes perverta os bons sentimentos. Se formos olhar em nossas casas, né? Quantas coisas entram, quanta coisa se faz que perverte os sentimentos, as intenções, as emoções, a vida das próprias crianças e assim por diante. Família saudável é isso. Vocês vão dizer, mas padre, isso não existe mais. Isso não existe mais, por isso estamos numa situação como vivemos, né? Claro que não é impedido brincar, fazer isso, ver televisão e ver tanta coisa, isso não é impedido. Mas quando às vezes aquilo que nós fazemos está dentro da nossa casa, tira o foco maior, nos distorce, lamentavelmente nós estamos deixando o barco correr e consequentemente as coisas um dia não temos mais como contê-las. Então, gente, de repente a família ela tem todo esse invólucro, não para colocar, tem que ter isso, não, ela tem esse invólucro exatamente porque cada um de vocês, você mulher, você marido, vocês filhos, tem condições de criar isso. É só questão de treinamento, é questão de incentivo, é questão também de perspectiva boa, saber, né? Se formos perguntar para cada um de vocês, quando começou a sua família, né?